Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje está baseada no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 2 ao versículo 38. Esse texto nos conta o início da viagem de Paulo da Europa para Jerusalém, viagem que terminará na prisão definitiva do apóstolo. Paulo já sabia o que o esperava em Jerusalém, mas ele tinha convicção espiritual de que esse era o caminho, a vontade de Deus para a sua vida. E nesse percurso podemos extrair algumas reflexões muito interessantes para a nossa vida. Primeiramente, versículo 7 desse capítulo registra que Paulo se reuniu com os cristãos da cidade de Troade para fazer um culto. Um culto que, além da palavra de Deus ser exposta durante horas, também houve a ministração da ceia do Senhor. O que chama atenção nesse episódio é quando ele aconteceu. Foi no primeiro dia da semana, em um domingo. Isso nos ensina que a prática dos cristãos se reunirem aos domingos remonta ao próprio período do Novo Testamento. Não tem a ver com o feriado, porque não era feriado, nem havia sido tomada nenhuma decisão política de algum governo ou de alguma liderança eclesiástica sobre isso. Os cristãos resolveram espontaneamente se reunirem aos domingos, porque esse é o dia em que Jesus ressuscitou. Os apóstolos de Jesus passaram a se reunir como igreja neste dia, porque em cada culto estamos celebrando a ressurreição de Jesus. A cada domingo comemoramos que Jesus está vivo. Toda semana nos reunimos para cantar, louvar e adorar esse que venceu a morte e ressuscitou. Sabemos que entre os mandamentos que Deus revelou no Monte Sinai estava a ordem de separar o sábado, o sétimo dia, como dia de culto e descanso. Essa era a lei de Deus dada ao povo de Israel no Antigo Testamento. Mas a partir do Novo Testamento, Deus enviou o seu Filho, Jesus, e ele cumpre toda a lei. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. Em Cristo, toda a lei alcança o seu cumprimento, a sua finalidade. A lei existia para apontar a vinda de Cristo. E quando Cristo veio, ele a cumpriu. Jesus morre, ressuscita, e ele agora passa a ser a nossa lei. Jesus é a nossa lei, ele é o nosso mestre, o nosso Senhor, a nossa referência. Somos chamados a crer que ele é o Filho de Deus, que de um lado cumpriu toda a justiça de Deus, toda a lei de Deus, e do outro lado tomou sobre si todos os nossos pecados. Somos chamados a confiar que tudo que Jesus fez na cruz é suficiente para nos trazer perdão, reconciliação com Deus, salvação, libertação e vida eterna. Somos chamados a confessar que ele é o nosso único Senhor. E a cada domingo estamos juntos para celebrar essa maravilhosa graça que é Jesus, sua vida, sua obra, para testemunhar e anunciar ao mundo que existe esperança para a sua vida e ela está em Cristo Jesus. Isso, de modo algum, significa que o domingo seja um dia mais santo que a segunda, ou a terça, ou qualquer outro dia. Em Cristo, todos os dias são santos. Todos os dias devemos servir ao Senhor e todos os dias o pecado e o mundo tentarão te derrubar. A diferença do domingo é precisamos de um dia para nos reunir como comunidade, edificar a nossa fé e celebrarmos a nossa salvação em Jesus. E desde o tempo do Novo Testamento, esse dia é o domingo, porque é o dia da ressurreição de Jesus, o início do cumprimento das promessas de Deus. O domingo é um lembrete semanal que a vida venceu a morte, a graça venceu o pecado, Jesus venceu as obras malignas e Deus triunfou sobre o mundo. Domingo é dia de renovar a esperança. Depois de Troade, Paulo, que estava viajando de barco,
fez uma outra parada, agora na cidade de Mileto, para conversar com os líderes da igreja de Éfeso. E de uma forma emocionada, ele faz um discurso de despedida. Pede àqueles líderes que tenham atenção em algumas questões especiais. Em primeiro lugar, que tivessem atenção à mensagem do Evangelho que eles ouviram e receberam. Paulo fala do conteúdo e do método pelo qual essa mensagem foi anunciada. O seu método era anunciar o Evangelho em público e em particular. Significa que o Evangelho deve ser proclamado publicamente em cultos, reuniões e por intermédio de todos os recursos de comunicação possível. Agora, ao mesmo tempo, o Evangelho deve ser anunciado através de conversas particulares que temos com nossos amigos, vizinhos, colegas, no ônibus, no trabalho, em casa. Ou seja, não podemos nos contentar apenas com o que é feito pela igreja, pelos pastores, pelos pregadores. Todos nós, todo dia, somos chamados a compartilhar a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho. E qual é o conteúdo dessa mensagem? O texto deixa claro: a fé em Jesus e o arrependimento. O que é que eu preciso fazer? O que é que precisa acontecer na minha vida para eu ser considerado cristão? Essas duas coisas, fé e arrependimento. Vamos pensar um pouco sobre essas expressões. Chamamos essa fé de fé salvadora, porque essa fé não é uma fé genérica. É diferente de você apenas acreditar que Deus existe. Essa fé é acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que se fez ser humano, que ele morreu na cruz pelos seus pecados e 3 dias depois ressuscitou, que hoje ele está vivo, reinando no céu, e um dia ele vai voltar para transformar esse universo. Fé é você admitir que sem Jesus, sem a obra dele na cruz, você estaria condenado. Não há perdão para os seus pecados. Você não é filho de Deus. E após a morte, o que espera é uma existência sem nunca mais contemplar nada semelhante ao amor de Deus. Por outro lado, se eu confio em Jesus, tudo o que é necessário para a minha salvação já foi cumprido, o preço já foi pago. A minha única tarefa, portanto, é crer e descansar nele. Se você tem essa fé, você é cristão, você nasceu de novo, você é filho de Deus, você tem a vida eterna. Veja, porém, que essa fé precisa ser acompanhada de arrependimento. Entenda que o Novo Testamento usa a palavra arrependimento de uma forma um pouco diferente da maneira que usamos. Costumamos usar a palavra arrependimento para aquele momento em que ficamos tristes porque fazemos uma coisa que não queríamos fazer. Na Bíblia, porém, arrependimento significa mudança. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitudes. Porque a partir do momento em que eu tenho fé, eu assumo um novo padrão para a minha vida. Às vezes, inclusive, essa disposição para a mudança pode ser motivada não pela tristeza, mas pela alegria. A alegria de descobrir, de entender que existe uma nova vida para ser vivida. Por isso podemos designar essa experiência de conversão. É uma mudança consciente, intencional, de direção. O rumo da minha vida vai mudar, porque o Espírito Santo agiu no meu coração, me regenerou e eu me entreguei aos pés de Jesus. Podemos identificar 3 grandes mudanças que precisamos experimentar em nossa vida por causa do Evangelho. Primeiro, algumas coisas que você fazia, a partir de agora, você vai se empenhar para não fazer mais, porque contrariam a vontade do seu Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, algumas coisas que você não fazia,
Agora você vai passar a fazer, porque você vai incluir na sua rotina práticas de comunhão e obediência ao Senhor, como a oração, participação nos cultos, entre outras coisas. E em terceiro lugar, há coisas que você já fazia, que você vai continuar fazendo, mas agora com uma motivação diferente. Isto é, se você já era uma pessoa honesta, responsável, generosa, ou tinha qualquer outra virtude, tudo isso deve continuar na sua vida. Mas a partir de agora, você vai fazer isso com a intenção de glorificar o nome de Jesus, reconhecendo que as coisas mais boas e belas que alguém possa fazer só tem valor se honrar o nome de Cristo e contribuir para o reino de Deus. Agora, nestas três áreas, estamos falando de coisas que você vai se empenhar para deixar de fazer, se empenhar para passar a fazer, se empenhar para continuar fazendo de um jeito diferente. Porque ser cristão é diariamente lutar para viver a vida segundo o padrão que assumimos na conversão. Conversão, dessa forma, não é mudar totalmente de um dia para outro. Isso é algo que cria mal-entendidos dentro e fora da igreja. Há pessoas que nada sabem do Evangelho, não são cristãs, não frequentam igrejas, mas quando veem alguém dando os primeiros passos na vida cristã, frequentando uma igreja, querem exigir dela a completa perfeição moral. Às vezes você mesmo, já sendo um cristão, se sente pressionado, os seus próprios pensamentos começam a te acusar, você olha para os seus pecados e pensa, nossa, eu não tenho a mínima condição de estar em uma igreja. Entenda, esse sofrimento é uma má compreensão do que seja a conversão, bem como o mau entendimento da doutrina da santificação. Na conversão, o Espírito Santo gera uma mudança no seu coração, através da qual você passa a crer em Jesus e ter um novo padrão de vida. Agora levaremos a vida toda se empenhando para adequar nossa vida a esse padrão. Isso é santificação. Louvado seja o Senhor, porque você não está sozinho nessa luta. Quando cremos em Jesus, somos capacitados com a presença do Espírito Santo. Ele está atuando na sua vida diariamente para te levar ao padrão espiritual do Evangelho. E a graça de Deus não para por aí. Através do batismo, o Senhor Jesus te insere na igreja dele, onde ele vai te fortalecer espiritualmente pela palavra, pela comunhão, pelas orações, pela ceia, a fim de você viver esse padrão. E na igreja somos lembrados dos nossos pecados, dos nossos erros e defeitos, não para nossa acusação, mas para termos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados a Deus, receber dele o perdão, experimentar a renovação da nossa fé e comunhão através da ação do Espírito Santo. Então, tudo isso diz respeito ao conteúdo da mensagem do Evangelho, que devemos sempre lembrar. Paulo também, nessa ocasião, advertiu aqueles líderes a estarem atentos a dois tipos de perigos. O primeiro perigo é descuidar de si mesmo. Veja, a sua primeira responsabilidade espiritual é cuidar de si mesmo. Maturidade é a condição de podermos assumir responsabilidades e darmos conta dessas responsabilidades. A questão que o texto coloca para você é: você está cuidando de si mesmo, da sua vida espiritual? Não cuidar de si mesmo é pecado, porque você não está cuidando de alguém que é precioso para o Senhor, que traz a imagem de Deus. É cuidar de si mesmo, entenda, segundo os interesses do reino de Deus. Você tem sido cuidadoso com a sua vida espiritual, com seus compromissos espirituais, na igreja, mas especialmente na sua casa, no seu dia a dia, quando você está sozinho? Ou você tem sido descuidado, relaxado com a sua comunhão com Deus?
Observe, não é cuidar de você de uma perspectiva egoísta ou egocêntrica, mas cuidar de várias partes da sua vida para que nada, ou para que nada em você te atrapalhe servir a Deus e tudo em você esteja sadio e saudável em conexão com o seu relacionamento com o Senhor. O mundo que vivemos nos leva a se importar exclusivamente com resultados externos. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do trabalho, dos estudos, passar em provas, ter emprego, pagar contas e por aí vai. Fazemos várias coisas em várias frentes e até damos resultados, mas estamos vazios. Parece que nada tem sentido. Ser produtivo não é sinal de estar saudável, porque não somos máquinas, somos pessoas criadas por Deus. E a grande verdade é que quando somos descuidados de si mesmos, trazemos problemas à igreja, ao reino e a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Devemos então, assim, estarmos atentos para cuidarmos de si mesmos. Agora, Paulo também aproveitou essa ocasião para chamar a atenção daqueles líderes para um outro perigo, o perigo que vem de fora. Ele chama de lobos. São pessoas enviadas por Satanás para destruir o rebanho. A característica do lobo é de alguém que se diz cristão, espiritual, mas não está nem um pouco preocupado com a vida espiritual das ovelhas. Isso nos mostra que igreja é muito mais do que um lugar onde ouvimos boas mensagens, cantamos músicas que gostamos. Igreja é mais do que um lugar onde vamos consumir espiritualidade. Igreja é uma comunidade onde pessoas se importam com você. Existem líderes que estão preocupados com a sua vida espiritual. Gente que muitas vezes chega às lágrimas por sua vida, como era o caso de Paulo. É gente que está sinceramente preocupada e empenhada com o seu crescimento espiritual. Por isso, querido, todo cuidado com os lobos é pouco. Eles estão por aí, eles existem. Estão na internet, estão liderando igrejas, estão misturados e disfarçados de cristãos circulando no meio do rebanho. Nenhuma igreja está imune a eles. E talvez você seja uma ovelha que já foi ferida por um lobo. Lembre-se, o lugar para o tratamento é junto do rebanho. Afinal, existe o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Ele tem cura, restauração para qualquer ferida que qualquer lobo possa ter te causado. Não desista do rebanho por causa dos lobos. Se você é ovelha, o seu lugar é junto do rebanho, porque ali, aquele que na cruz já derrotou todos os lobos, está agindo para cuidar, restaurar, salvar a sua vida. Deus te abençoe. Amém.